Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Eleitores de 51 cidades de todo o país, entre elas 15 capitais, foram às urnas no segundo turno das eleições municipais. Na maior cidade do país, Ricardo Nunes confirmou o favoritismo e foi reeleito prefeito de São Paulo. Em Belo Horizonte, o atual prefeito, Fuad Noman, também conseguiu a reeleição. Em Fortaleza, os eleitores acompanharam uma disputa voto a voto que terminou com a única vitória do PT nas capitais. Como ficou o mapa das prefeituras? Quais partidos mais cresceram? O que as urnas sinalizaram para a eleição presidencial de 2026? O 15 Minutos de hoje discute o cenário eleitoral brasileiro com um cientista político, professor aposentado da Unesp e também da pós-graduação da USP, Antônio Carlos Mazeu. Seja bem-vindo, professor. Olá, tudo bem, Giovana? Quem também nos acompanha neste episódio é Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Emerson, aqui em São Paulo, as urnas confirmaram o que as pesquisas demonstravam, diziam, né? Vitória, então, de Ricardo Nunes. Oi, Giovana. Olá, professor Antônio Carlos. Giovana, foi até mais tranquilo do que as pesquisas indicavam. Desde o início da apuração, o atual prefeito Ricardo Nunes se manteve à frente, com uma ampla vantagem. No final, 59,35% para o candidato do MDB contra 40,65% de Guilherme Boulos, o que representa uma diferença superior a 1 milhão de votos. Com a vitória, Ricardo Nunes, que era vice de Bruno Covas e que assumiu o cargo após a morte do então prefeito, fica no cargo até o final de 2028. Professor Antônio, olhando primeiro para o lado derrotado, na reta final da campanha, Boulos tentou se aproximar do eleitor de Pablo Marçal e adotou um tom mais agressivo contra o prefeito. O candidato do PSOL teve pouco mais de 2.300.000 votos, mas ficou longe de ameaçar Nunes. A rejeição, que sempre superou os 50%, foi refletida nas urnas? Olha, eu queria começar dizendo o seguinte, isso foi construído. Quer dizer, se a gente quiser dizer, olha, teve uma competência na campanha do Nunes, do Ricardo Nunes, foi essa construção de que o Boulos é um rebelde, um cara semi-anárquico, né? Um pouco o que ele queria, que ele falava nos seus programas eleitorais. Obviamente, isso é uma construção. Não só uma construção, como também, eu diria, o próprio Marçal, não é? Quando pôde, provocava, dizia que ele não trabalhava, vinha com uma carteira de trabalho, né? Enfim, houve de fato uma orquestração contra o perfil da campanha do Boulos, que não era, inicialmente, era uma campanha mais à esquerda e que fazia uma série de críticas aos governos, em geral, de direita que tem governado a cidade de São Paulo, né? Quer dizer, o Covas era um cara que estava no centro, mas esse tal de centro, não é? A tal do núcleo democrático do pessoal do centro, não é bem assim. Quer dizer, você tem uma tradição brasileira onde, vamos dizer assim, que é o tal do núcleo democrático brasileiro, vamos dizer, das classes dirigentes, não é tão democrático assim, pegando a história do Brasil. O Ricardo Nunes era apoiado por uma grande frente, né? Uma grande coalizão de partidos. O resultado das urnas mostra que, neste momento, o eleitor não pretende ter mudanças, ele não quer ser pego de surpresa. Esse resultado é uma vitória da direita mais moderada, da direita mais tradicional? Como que o senhor colocaria isso? Então, é uma vitória da tal da centro-direita. Quando a gente fala assim, quem é que venceu essa eleição em São Paulo? De verdade, né? Eu acho que você tem dois personagens. Um é o Tarcísio, que se empenhou muito na campanha do Ricardo Nunes. E o segundo é o Kassab. O Kassab, você pode pegar a performance do PSD no Brasil, foi uma performance muito importante, né? De uma competência política muito grande. E o Kassab, veja que interessante, ele está apoiando o Nunes, mas ele está no governo Lula, para a gente ver, quando a gente fala, foi uma vitória da moderação, eu diria, olha, nós temos aqui no Brasil o tal do Centrão, que criou um conjunto de ações políticas que se equilibram. Mas, no entanto, nós temos que ter muito claro que no Brasil, os partidos, em geral,
não são ideológicos. Então, eu quero dizer que, de fato, você tem aí talvez uma recomposição desse núcleo que eu vou chamar de núcleo conservador, onde você tem uma direita muito forte, conservador, né, que namora e que se relaciona com o bolsonarismo, um centrão que cada hora está num lugar pelos seus interesses, né, mas, de qualquer maneira, tentando se distanciar desse núcleo. Bom, tem um outro contexto aqui que a gente queria conversar, professor. Em Belo Horizonte, o atual prefeito, Fuad Numan, que terminou o primeiro turno em segundo lugar, conseguiu vencer Bruno Engler. Professor, o eleitor de BH optou por um candidato mais ao centro do que o mais próximo da extrema-direita, da direita mais radical? Em Minas aconteceu alguma coisa muito, muito interessante. O Fuad acaba indo se elegendo para o segundo turno, em segundo lugar, mas ele compõe um bloco de apoios políticos, formal e informal, onde a esquerda está presente. E uma esquerda forte, PT, né, PCdoB, PV, e etc. Né? Então, esses grupos, de qualquer maneira, optaram por votar no Fuad, que me parece um cara que é MDB, né, que também está lá desculpa, ele é PSD, né, que é um partido que está na coalizão do governo Lula, né, e fez uma fala, perguntaram para ele, você vai pôr alguém de esquerda no teu secretariado, com esse apoio que você recebeu? Ele falou, eu em princípio não escolhi ninguém, mas eu não tenho nenhuma vontade de barrar alguém por ser de esquerda. Então, eu acho que ali você teve um voto progressista e eu diria um voto bastante cidadão, né, no meu modo de entender, no sentido da própria contextura, né, do contexto do processo eleitoral de BH. Em Goiânia também houve uma vitória de um candidato que terminou o primeiro turno em segundo lugar e conseguiu a virada. Sandro Mabel, apoiado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi eleito, derrotando Fred Rodrigues, candidato apoiado por Bolsonaro. Professor, essa é uma derrota pessoal do ex-presidente, já que ele teve uma dedicação especial nessa disputa? Olha, eu acho que o Bolsonaro foi derrotado em vários lugares do Brasil, né? Ele não conseguiu, e exatamente por isso, o que me parece que, vamos dizer assim, num plano imediato, né, da sociedade brasileira, porque, sabe, a sociedade se move devagar, às vezes digerindo as coisas que acontecem. Então, um pouco eu acho que Bolsonaro, de certa maneira, acabou sendo derrotado. Diferentemente do Lula, porque apesar do PT ter conseguido eleger só em uma capital, o PT, a base, muitos partidos da base do governo do PT elegeram prefeitos. Em 2020, o PT não conseguiu vencer em nenhuma capital, quebrou esse jejum da disputa, né? E foi em Fortaleza que isso aconteceu. Depois de uma campanha tensa, Evandro Leitão venceu André Fernandes com uma vantagem de pouco mais de 10 mil votos. Professor, qual o peso, mesmo que simbólico, dessa vitória petista? Não, Fortaleza é uma cidade tradicionalmente de esquerda, né? Vou lembrar que acho que a primeira cidade onde o PT conquista uma prefeitura com como é que ela chama? A Fontinelli, Luísa Fontinelli, que foi eleita 2 vezes, vamos dizer assim, uma política de um núcleo, de uma das tendências do PT mais à esquerda, né? Então, me parece que isso tem um pouco na tradição de Fortaleza. Agora, foi uma vitória dificilíssima. Eu até estava achando que não ia conseguir o Leitão ganhar, né, na minha avaliação. Tanto que a diferença foi 0,76 pontos, né, 0,76 pontos entre um candidato no nível percentual, né, uma pesquisa acirradíssima. Mas eu acho que isso foi uma vitória, mas não é uma grande vitória do PT. Eu acho que o PT, até em função da forma como ele vem governando, não é? Inclusive, há uma coisa interessante, há um certo descolamento do Lula em relação ao próprio partido, né? O que eu não vejo como problemático, porque não necessariamente um presidente de um partido, um membro de um partido que é presidente da República, precisa governar absolutamente de acordo com a linha do partido dele se ele está em coalizão política, né? Mas eu acho que, de certa maneira, também o Lula sentiu
essa dificuldade, ainda que partidos da sua coligação, da sua base, né, elegeram prefeitos em cidades importantes. Em Porto Alegre, o atual prefeito Sebastião Melo foi reeleito. Esse resultado mostra que os eleitores aprovaram a atuação da prefeitura durante as enchentes que atingiram a capital gaúcha em maio? Olha, eu acho que não. Eu acho que o eleitor gaúcho, até porque eu tenho parentes da minha esposa que são gaúchos, né? Minha esposa é filha de gaúchos. E a gente conversando com esse pessoal, uma coisa é o que aconteceu ali, né? Houve uma certa separação de assunto. O que aconteceu ali, o pessoal diz, olha, o prefeito não cuidou das comportas, não teve política de preparação para enchente e tal, aquela coisa toda. Mas, por outro lado, o PT também, ele foi inábil, na medida que essa candidata que ele lança, né, a Maria do Rosário, né, ela tem um alto grau de rejeição, como tem o Boulos. E 2 capitais serão comandadas por mulheres, um aumento em relação a 2020, quando apenas uma foi eleita. Saíram vitoriosas no segundo turno Adriane Lopes, reeleita em Campo Grande, e Emília Correia, em Aracaju. Professor, ainda é pouco, mas o crescimento serve de estímulo para também outras mulheres participarem da política? Olha, as mulheres são fundamentais, as mulheres, os negros, não é? As negras, é importante que participem, que ganhem espaço em cargos executivos, né? Mas o fato só de ser mulher ou negro, né, não, para mim não dá um pouco de segurança, porque o que a gente tem que pensar é qual é o grau de competência e de compromisso desses políticos, dessas políticas, com a democracia e com as reivindicações populares. Professor, e olhando para 2026, existe alguma mensagem deixada pelo eleitor e que precisa ser observada pela classe política? Sim, o eleitor deixou muitas mensagens, né? Primeiro, há uma insatisfação. Não é que apareceu o Marçal do nada, né? Porque o Marçal, se a gente pensar, ele politicamente não tem uma classificação, né? Tem até, mas eu não vou usar, e é sociológica, mas eu não vou usar. Ele expressa, vamos dizer assim, um segmento descolado da vida social, às vezes um segmento social que não tem emprego, vive na informalidade, que é um núcleo da realidade também mundial, não é só do Brasil, mas ele, pela boca dele, falavam esses segmentos que estão desagregados da ordem econômica e social, né? E, obviamente, quando está desagregado da ordem econômica e ordem social, também tem problemas de compreensão do mundo. Então, eu vejo que o primeiro recado é o seguinte: vocês têm que falar conosco. Não é? O próprio Boulos, nessa carta que ele escreve para o segundo turno, ele vai dizer, não, a esquerda parou de falar com a periferia. Eu achei muito importante mas tardiamente, infelizmente, ter sublinhado essa questão. Porque o cara da periferia hoje, né, que a gente fala que ele é empreendedor, mas tem que lembrar que ele é um empreendedor com muita dificuldade. Ele está muito mais no corre do cotidiano, corre para lá, corre para cá, do que não é um empreendedor que tem capital, é o cara que não tem dinheiro, faz seus produtos para vender em casa, ou é uma manicure que vai na casa de cada um. Quer dizer, a gente sabe o que é a vida dessas pessoas sem um emprego, né? Ou é um cara que vai, faz entrega, não tem vínculo empregatício, quer dizer, é uma vida incerta. Imagina que ele viver assim. A gente não sabe se vende o almoço para pagar o jantar, né? Então, é um momento muito difícil e eu acho que essa população deu o recado. Para encerrar, então, o país teve uma apuração rápida, bastante tranquila, o que reforça a eficiência e a segurança das urnas eletrônicas. Mais uma vez, o TSE demonstra que não existe espaço para questionamentos dos resultados das urnas? Claro. Eu acho que o TSE ele tem tido uma posição política bastante competente, bastante isenta e bastante republicana, né? Eu diria em várias questões que veja, o TSE enfrentou aí um problema, né, muito grave, que foi uma acusação de que você tinha falcatrua no processo eleitoral, e ele mostrou que não. Então o Brasil chegou a uma maturidade.
O 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço demais a participação do cientista político, professor da pós-graduação da USP, também aposentado da Unesp, Antônio Carlos Mazeu. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço o convite. Agradeço também a participação do repórter do Jornal da Record, Emerson Ramos. Obrigada, Emerson. Obrigado, Giovana. Agradeço também ao professor pela entrevista. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente te aguarda no próximo episódio. Até lá!